Galera, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Winkley, professor de Física, e vamos para mais uma aula do nosso tópico que a gente iniciou na aula passada sobre o calor e sua propagação. Nesta aula 8 a gente vai estudar especificamente os tipos de propagação, os processos de propagação do calor. A gente viu na aula passada que a energia térmica pode mudar de local, por exemplo, de uma região de maior temperatura para a de menor temperatura, onde essa mudança pode ser ocorrida de três maneiras distintas, onde a primeira pode ser por condução, a segunda por convecção e a terceira por radiação. A gente primeiramente vai estudar a condução, tá certo? A gente vai analisar esse processo de propagação. Beleza? Então, pessoal, vamos pegar aqui uma imagem para nos auxiliar a compreender o conceito do processo de condução térmica, tá certo? Se a gente colocar, por exemplo, a ponta dessa barra em uma fonte térmica, onde a mesma sempre continue constantemente fornecendo energia térmica, como a gente pode ver na imagem, tá certo? Essa barra ela vai ser aquecida. Só que temos uma particularidade, para a gente identificar. A gente tem que notar que a energia térmica é passada sequencialmente de partícula para partícula, que vibra mais para as que estão mais próximas da fonte de calor. Ou seja, como é que é isso, professor? A gente pode perceber que essa partícula aqui, que está mais próximo da fonte de calor, ela está vibrando mais. Então, o calor, como a gente está vendo aqui, ele vai se propagar nesse sentido. Ou seja, aqui a gente vai ter uma temperatura maior, por exemplo, inicialmente, se comparado a essa do final, pelo esse fato da agitação das partículas. Então, quanto mais as partículas forem se agitando e transferindo energia uma para a outra, a barra toda irá ser aquecida ao longo do tempo, fazendo com que chegue a um ponto que a barra tenda a equilibrar, tenda a ter uma situação permanente de vibração, ou seja, que todas as partículas presentes nelas não se deslocam, certo? Ou seja, acontece que elas fiquem em equilíbrio térmico, tá bem? Mas claro, é importante enfatizar aqui que as partículas continuam vibrando, mesmo em situação de equilíbrio, tá certo? As partículas não vão parar, tá ok? Então, esse é um exemplo mais conhecido que a gente tem quando a gente fala de condução térmica. Então, qual é o conceito de condução? Então, a gente tem que condução é o processo de propagação de calor, no qual a energia térmica passa de partícula para partícula de um meio, tá certo? Passa de partícula para partícula. Então, esse é o conceito inicial que a gente tem de condução térmica. Então, gente, esse é o primeiro processo de condução, o primeiro processo de propagação de calor, tá certo? Que é por meio de condução. Agora a gente vai ver o segundo que a gente vai estudar hoje, que é a convecção. A gente vai analisar o que é a convecção. Então, pessoal, se a gente considerar essa primeira situação aqui, quem nunca já esteve num local fechado, por exemplo, em a sala de aula, por exemplo, no caso de vocês, e sentiu aquele ambiente, entre aspas, ali abafado, como se o ar tivesse parado,
O que acontece nesse caso? Nesse caso, as camadas de ar mais próximas das pessoas, como a gente pode ver nesse exemplo aqui, esse exemplo 1, elas são expandidas, consequentemente aumentando o seu volume e assim diminuindo a sua densidade. Desse modo, o ar quente, que é menos denso, sobe, produzindo a descida do ar frio de maneira de maior densidade, que se encontra mais acima, ou seja, na parte superior, como a gente pode ver na imagem. Então, o ar quente sobe e o ar frio, consequentemente, irá descer. Então, esse fenômeno é considerado cíclico, ou seja, nessa parte de propagação do calor, da convecção, ela é cíclica, ou seja, há sempre o ciclo de o ar frio descer e o ar quente subir. O ar frio descer e o ar quente subir. Pelo esse caso de ser mais denso ou menos denso. Então, o ar quente é menos denso, por isso ele sobe, e o ar frio é mais denso, e por isso que ele desce. Então, esses ciclos aqui, eles são chamados de corrente de convecção. Ou seja, nesse caso aqui da imagem 1, a gente pode considerar que após um determinado tempo, a sala vai estar um pouco aquecida, por causa desse processo, ou seja, vai dar aquela sensação de um ambiente abafado, tá certo? Então, a gente pode definir convecção como? Convecção é o processo de propagação de calor no qual a energia térmica muda de local, tá certo? Acompanhando o deslocamento do próprio material aquecido. Então, gente, esse é o conceito de convecção térmica. Eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente analisar, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também a simulação desse processo de propagação de calor, para ficar mais demonstrativo. Um exemplo que a gente tem que é bastante conhecido é o caso do funcionamento do gelador da nossa geladeira, ou seja, ali dentro a convecção do ar no interior do nosso refrigerador doméstico, no caso a nossa geladeira. Ou seja, o ar frio vai descer e o ar quente vai subir. Então essas correntes de convecções fazem com que a nossa geladeira ela sempre permaneça ali com a temperatura devidamente adequada, né? Ou seja, estável, dependendo do que você selecionar para ela ficar, tá certo? Então, nesse caso, o ar quente vai subir e fazendo com que o ar frio desça, fazendo que, né, claro, ela tem um ciclo de ficar gelando, né, fazendo a transformação de energia elétrica em energia térmica, fazendo com que a geladeira sempre permaneça com determinada temperatura ali que a gente seleciona para ela ficar, tá beleza? Vou mostrar aqui outro exemplo aqui para vocês, para situar mais o conceito. A gente tem outro exemplo aqui que é bastante conhecido, é o caso do ar-condicionado. Eu pergunto a vocês, por que a necessidade do ar-condicionado ficar na parte superior? Porque não é comum a gente ver um ar-condicionado ficar, por exemplo, a gente entra no shopping ou entra na sala mesmo de aula, o ar-condicionado na parte superior da parede e não na parte inferior. Pessoal, isso acontece pelo fato de que o ar frio, como a gente acabou de estudar, o ar frio é denso, ou seja, se ele ficar em determinada altura, quando ele sair aqui do aparelho, do ar-condicionado, ele vai descer, ou seja, ele vai resfriar todo o ambiente. Logo, ele vai fazer o que? Quando o ar frio descer, ele vai fazer com que o ar quente suba, fazendo aquele nosso ciclo de correntes de convecção. Então, fazendo com que o ambiente fique frio. E, professor, e o caso do aquecedor? O caso do aquecedor já é o oposto. A gente tem o que? No aquecedor, a gente já tem
que ele tem que ficar na parte inferior, porque senão ele não vai funcionar. Porque nesse caso o ar frio, ou o ar quente, desculpa, vai subir e fazendo com que todo o ambiente fique aquecido e faz com que o ar frio desça, ou seja, fazendo com que ocorra o ciclo, né, de convecção, fazendo com que o ambiente fique mais quente, tá certo? Então, esse é um dos motivos para que o aquecedor fique na parte inferior. Como prometido, pessoal, eu vou demonstrar aqui, para finalizar a nossa aula, o processo de convecção aqui, o processo de convecção. Nesse caso, aqui dentro do bule vai ter a água, e também é outro exemplo que a gente pode ter, né? Porque a água ferve, porque vai acontecer esse mesmo ciclo. O ar quente vai subir, no caso a água fria vai subir, e a água quente vai subir, a água fria vai descer, fazendo com que haja um ciclo até que a água fique aquecida, como a gente pode ver, tá certo? Então, esse é um ciclo que faz com que a gente consiga ver a representação dos processos de convecção, tá certo? Só para demonstrar mesmo, para ficar fixado. Então, pessoal, basicamente essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula eu vou estar trazendo o processo de convecção por radiação e em seguida a gente já vai começar a fazer alguns exercícios, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado por estar assistindo e até a próxima aula. Valeu!